Uma corda está esticada entre dois suportes fixos separados por 1 metro e a tensão da corda é ajustada até que sua frequência fundamental seja 440 Hz. Qual é a velocidade das ondas transversais? Lembra que ela está circuitida, ela gera uma onda não longitudinal, não é a onda sonora, é a onda que propaga na corda. Como vocês adaptariam isso aí? Qual o primeiro passo? Hã? Você sabe o comprimento, L, é igual a 1 metro. Já está sabendo aqui, ó, tensão da corda ajustada até metro, e a tensão da corda ajustada até a sua frequência fundamental ser 440 Hz. Qual é a velocidade da onda transversal? Bom, volta para cá. Aqui está falando que você consegue colocar lá uma frequência tal que seja 440 Hz. Você pode não saber qual é o modo. 1, 2, 3, 4. Mas você sabe o comprimento. E você sabe a frequência. Então você tem como calcular essa velocidade. Pelo menos no modo fundamental. Porque ele está falando o seguinte. A corda solta... uma corda que fica em dois pontos separados de 1 metro e a tensão da corda é ajustada até que sua frequência fundamental seja 440 Hz. Quando está falando da frequência fundamental, então basta escrever aqui. Frequência é igual N2L NV sobre 2L. O comprimento é dado, a frequência é dada, a gente quer saber a velocidade. Então, a velocidade vai ser qual? 2LF sobre N. N é o bendito 1, porque ela está no estado fundamental, no modo fundamental. 1. L vocês têm, que é dado... Agora fixou o negócio. Ctrl-V. Por que eu não consigo agora escrever? L, 1 metro. E frequência 440 Hz. Não aceita. Ficou louca a lousa. 440 Hz. Vamos lá. 2 vezes L, que é 1 metro, vezes a frequência 440, dividido por N, que é 1. Deu quanto aí? Se deixar ligado a calculadora. É 880. Não, na verdade não precisa de calculadora. 880. Pois é, exatamente. Olha só a velocidade da onda: 880 metros por segundo. O que faz com que a gente olhe a corda vibrando e não veja nada. É uma velocidade extremamente alta de troca disso. Tão alta que também é a própria velocidade. Lembrando que o amortecimento é diretamente proporcional à velocidade. Tão rápido as ondas se estabelecem, elas vão amortecendo. Pronto. Esse aqui foi. Próximo. Uma corda de 3 metros de comprimento e densidade máxima de 0,0025 kg por metro está fixa em duas extremidades. Uma de suas frequências de ressonância é 252 Hz. A ressonância seguinte ocorre em 336 Hz. Achar a frequência fundamental e ver a tensão da corda. Pois é. Então, quando a gente fala assim, a corda tem 3 metros de comprimento e aqui a gente tem a densidade máxima dela, a gente já tem o μ, né? A gente sabe que μ é a massa por unidade de comprimento. O que permite a gente calcular... Nem precisa, né? Porque a gente já tem o comprimento dela, a gente pode calcular a massa.
que é L vezes μ, ou seja, massa igual a 0,0025 vezes os 3 metros. É 0,007 quilos. Agora ela está falando o seguinte: uma das suas frequências de ressonância é 252 Hz. O que a gente precisa para calcular a frequência fundamental? A gente sabe que a frequência fundamental ela é igual a 1 é V, dependendo da velocidade, sobre 2L. Como é que a gente está falando de corda, né? É como se você pegasse esse N aqui e fizesse 1, V sobre 2L, frequência fundamental. A ressonância, tá. E a gente sabe também o seguinte, a gente sabe as frequências, 252 e 336 Hz. A gente vai ver os modos dela. Por que a gente precisa saber os modos? Porque quando a gente está fazendo a conta para qualquer frequência, frequência N, ela depende do modo de vibração, N. E depois as coisas são todas iguais, é NV sobre 2L. Como no exercício aqui anterior, né? NV sobre 2L. Só que um é o modo, sei lá, X, outro é o modo Y. A gente tem que fazer a mesma conta para as duas. Então, sei lá, você tem modo... Melhor do que isso, eu já sei o que fazer. Como é que apaga isso? Vou chamar um módulo X. E aí ele é o modo X, então é X, não é comprimento, tá? É só um número. V é 2L. E o outro é F de Y é igual a Y vezes V sobre 2L. Faz a razão de um pelo outro. Então você vai ter a razão das frequências. F de X sobre F de Y é igual... Concorda comigo que a onda ela se propaga com a mesma velocidade na corda? Porque do que depende a corda? A corda está na mesma tensão, só que está com modos diferentes. Se ela ao propagar com a mesma velocidade, as velocidades morrem. A única coisa que ela vai depender das razões das frequências aqui, veja, x vezes v sobre 2L, dividido por 2L vezes x, ou x não, y nesse caso. YV. Então, todos os elementos aqui, menos esse, Ctrl V. V, a mesma velocidade de propagação. O comprimento não altera. Então, aqui está se referindo às razões dos f de x e f de y. A razão das frequências que aparecem aqui estão falando qual é a razão entre os modos. Então, parte daqui, vamos chamar x esse aqui e y esse aqui. Isso implica então que os modos vão ter 336 sobre 252 é igual a razão entre os modos x e y. Essa razão aqui dá 336 dividido por 252. 1/3. Você sabe que como os modos sempre estão associados a números inteiros, você vê que a sequência de números inteiros que os modos de dividação 1, 2, 3, 4. Que razão de números se dá... Opa, eu escrevi 1/3, mas não é 1/3 não, é 133. Que razão de números se dá 133? De número simples? Ligeiramente... não é do modo 1 para o 2 não, porque dá meio.
Do modo 1 por 3, não, porque dá 0,33. Então, tem que ser um modo maior para o modo menor. 4 por 3. É isso que você falou? Exato, 4 por 3. Então você tem que... O x é 4. Isso implica, né? O x é igual a 4. Y é igual a 3. Com isso aí, vocês acham que conseguem completar no exercício? Para calcular a tensão e a frequência fundamental? Tenta conversar comigo. Vocês já responderam lá o formulário de horário de atendimento? Já? Bom, então daí eu já vejo para... Você pode calcular a frequência fundamental, sim. Mas, na verdade, você precisa primeiro calcular... você tem que calcular V, né? Como você sabe N, que é 1 para a frequência fundamental, e sabe 2L, você sabe qual é a frequência fundamental. E qual é a relação entre F e a frequência fundamental? Vocês lembram aqui dessa expressão? Cadê? Pulei aqui. Aqui, ó. A frequência natural. Tá, melhor aqui, ó. A frequência fundamental é N vezes a frequência fundamental. Opa! Aqui, ó. A frequência natural é N vezes a frequência natural. Entendeu? Então, se vocês calcularem V aqui, com isso aqui, você sabe 2L, você sabe o N para o modo fundamental é 1. Como você sabe o modo X e Y, sabe a frequência deles. A frequência fundamental sai daqui. Então, F... Não, peraí. Eu acho que eu estou ensinando errado vocês, porque eu nem falei da velocidade da onda. Aqui você não depende da velocidade. É isso que eu queria passar como exercício. Como aqui você não consegue calcular a fundamental. Mas pela razão delas você anula o efeito. Você sabe qual é essa frequência e qual é essa frequência. Você vai saber qual é a frequência natural, porque não depende da razão dela. E aí você consegue calcular F da frequência fundamental. Quando você tem a frequência fundamental, você sabe que velocidade, você sabe calcular a velocidade. Você sabe que a velocidade é a razão de F sobre μ. Como a gente já tem o μ, nem precisava calcular a massa, mas a gente já tem o μ, você pode substituir aqui e calcular a velocidade. Tentem e digam o que vocês conseguiram para mim.